É uma notícia de última hora, a nova lei da nacionalidade acaba de ser chumbada pelo Tribunal Constitucional, que de forma unânime chumbou pelo menos 4 das normas desta lei, se não me falha a memória. Uma delas está na perda acessória de nacionalidade ser possível para quem for condenado em tribunal. Eu já vou explicar isto tudo, vamos só ver aqui a notícia e fazer uns breves comentários. Dou nota, atenção, eu não sou constitucionalista, não sou a pessoa indicada para avaliar a constitucionalidade ou não destas medidas, isso deixo para quem sabe. A minha questão no fundo é a legitimidade de chumbar estas medidas, sendo elas ou não constitucionais, porque a Constituição, como toda a gente sabe, não é uma vaca sagrada, ou como toda a gente deveria saber. Vamos ver esta notícia e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, Tribunal Constitucional chumba a lei da nacionalidade, norma acessória inscrita no Tribunal Penal sobre a pena de nacionalidade para quem tenha sido condenado em tribunal foi declarada inconstitucional. Isto trocado por miúdos, o que é que significa? Basicamente, alguém vem para Portugal, adquire a nacionalidade, comete um crime, é condenado em tribunal e o Tribunal Constitucional diz que a esta pessoa é inconstitucional retirar-lhe a nacionalidade porque viola o princípio da igualdade. Pois está claro que viola o princípio da igualdade. Da mesma forma que colocar esta pessoa atrás das grades também viola o princípio da igualdade. Sabem porquê? Porque quem se comporta de uma forma não igual ao resto da sociedade, leia-se quebrando leis dignas de, enfim, dignas de estarem presentes no Código Penal e entre outros códigos, acho que é importante que essas pessoas que se comportam de uma forma que não é igual às restantes que cumprem as regras, sejam tratadas de forma desigual. Só que esta loucura liberal e progressista da igualdade é os homens e as mulheres são iguais. E, portanto, como são iguais, é tudo igual, não interessa. Um homem pode ser uma mulher pode ser um homem, é uma questão de sentimentos, somos todos iguais, como se não houvesse diferenças temperamentais médias, como se não houvesse diferenças biológicas, desde logo na testosterona, como se não houvesse N de coisas que distinguem, aliás, as sociedades mais livres do mundo, e até projetos igualitários forçados demonstraram que os homens têm escolhas profissionais diferentes e que tendencialmente, em média, essas escolhas vão levar a melhores salários. Mas isto já é todo um outro tema. Agora, esta loucura liberal progressista, quando aplicada genericamente a todas as partes da sociedade, porque estas pessoas começam por dizer, não, a única coisa que é igual é a vida humana, e portanto a vida humana é toda ela digna. Eu concordo com isso. Todas as pessoas são dignas. São pessoas dignas que têm dignidade inerente e que ninguém lhes pode retirar a dignidade, ou porque são de outro país, ou porque têm outra cor, ou o que quer que seja. Tudo muito bem. Agora, o tratamento não tem que ser igual entre um nacional e um estrangeiro. Uma pessoa que veio para cá, teve o privilégio de adquirir a nacionalidade, é condenado em tribunal e depois retirar-lhe a nacionalidade é inconstitucional. Então eu pergunto, ao serviço de quem é que esta Constituição está? É a pergunta que eu tenho que fazer, porque a Constituição deveria servir os portugueses, deveria garantir as liberdades dos portugueses, para que não houvesse a possibilidade de alguém, de forma, enfim, genérica, vir e retirar as liberdades dos portugueses, nomeadamente a liberdade de expressão, etc., que essas são as únicas coisas que devem estar plasmadas na Constituição. Mas de repente temos aqui um conjunto de pessoas que diz que retirar a nacionalidade a um bandido que a adquiriu é uma forma desigual de tratamento. Pois está claro que é, e é essa a ideia. Pois está claro que é uma forma desigual. Eu sei bem que é, e é essa a ideia. Tem mesmo que ser desigual. Porque quando colocamos alguém atrás das grades, não temos que colocar toda a sociedade atrás das grades para termos tratamento igual. Obviamente que há tratamento desigual. É essa a ideia. E também há escalas de comportamento. Há crimes mais graves, há crimes menos graves. Ninguém considera que, sei lá, não menorizando nenhum crime, mas ninguém considera que roubar uma maçã é a mesma coisa que matar 10 pessoas. Ninguém considera que isso é a mesma coisa. E, portanto, obviamente que também há escalas e deve haver proporcionalidade na aplicação das penas. Mas as penas têm que ser severas. Esse é o ponto. Vamos ver aqui o resto da notícia. O Tribunal Constitucional declarou esta segunda-feira como inconstitucional as 4 normas da nova Lei da Nacionalidade, em 3 delas por unanimidade, após o requerimento avançado pelo Partido Socialista para a fiscalização preventiva do decreto que altera a Lei da Nacionalidade e outro que prevê a perda de nacionalidade como pena acessória. Obviamente que foi o Partido Socialista a pedir esta fiscalização preventiva, porque foi o Partido Socialista que nomeou a maior parte dos senhores que tratou desta fiscalização preventiva. Por isso é que estes senhores têm medo
que o Chega faça parte das nomeações políticas para a nova Constituição do Tribunal Constitucional. Porque evidentemente que nomeações políticas não são a melhor forma, para dizer o mínimo, de garantir imparcialidade do ponto de vista da análise de um Tribunal Constitucional. Eu também considero que o Tribunal Constitucional não deve ser político, mas agora que estão a enfrentar os resultados do sistema político que defendem, não gostam. Agora que o jogo virou, já não gostam, já não acham piada as nomeações políticas para o TC. Eu não acho, desde que o Chega tinha 12 deputados. Mas vocês só começaram a não achar que as nomeações políticas eram adequadas para o Tribunal Constitucional quando se aperceberam que vocês iam deixar de fazer parte das nomeações políticas. Esse é o ponto. Portanto, não é regras para mim e regras para os outros. O sistema é este. Eu não gosto deste sistema. Vocês defendem-no. Portanto, agora aguentem-se com as consequências de defenderem o que defendem. A norma acessória inscrita no Código Penal sobre a perda da nacionalidade para quem tenha sido condenado em tribunal também foi declarada inconstitucional. Uma das normas chumbadas por todos os juízes foi a alteração do tempo de moradia com título de residência para poder, solicitar a nacionalidade. Recorde-se que a nova lei prevê 7 anos para cidadãos de comunidade de língua portuguesa, portanto a CPLP, e 10 anos para os demais. No entanto, o acórdão não foi divulgado, pelo que ficou a saber-se o motivo pelo qual foi declarado inconstitucional. Outra norma chumbada pelo TC foi o artigo que faria voltar ao início todos os pedidos de nacionalidade pendentes à altura da publicação da lei, sendo que os juízes garantiam que esse artigo violaria o princípio da confiança. Tem mesmo que voltar. E, aliás, as nacionalidades atribuídas sob normas tão levianas como as que tínhamos até agora têm que ser retiradas. É o que eu considero. As coisas são mesmo assim. Portanto, as leis são para aplicar. Os privilégios não são direitos. Há pessoas que acreditam que a nacionalidade portuguesa é um direito. A nacionalidade portuguesa é um privilégio e tem que ser tratada como tal. Não é um direito. Ninguém tem direito a este país além dos portugueses. Há pessoas que acreditam, e estão no Parlamento português, essas pessoas, e até pouco representadas, diga-se de passagem, mas estão. Há pessoas que acreditam que a lei, que a nacionalidade, a presença neste país, a autorização de residência são direitos humanos. Não são direitos humanos, são privilégios. E enquanto a esquerda trata, genericamente falando, os privilégios como se fossem direitos, cada vez mais pessoas que beneficiam da ideia de que a nacionalidade portuguesa ou a autorização de residência são direito, utilizam cada vez mais a ideia de que isso é um direito que não é um direito. Ninguém tem direito a Portugal além dos portugueses. E, portanto, a nacionalidade portuguesa atribuída, e eu admito que possa ser atribuída, tem que ser vista como um privilégio. E não pode ser atribuída como se fosse um cromo qualquer de uma caderneta. E estas pessoas acreditam que a nacionalidade, como é um direito, deve ser facilitada de tal forma que toda a gente de forma igual pode adquiri-la. E então transformamos isto numa brincadeira de país, numa república das bananas, num país cosmopolita como é defendido pelo Rui Tavares e por tantos outros, que acreditam que isto é uma brincadeira de todo o tamanho. Eu, como amo este país e acredito que isto não é uma brincadeira e deve ser tratado como coisa séria que é um país quase milenar, temos que nos dar ao respeito, porque se nós não nos dermos ao respeito, posso-vos garantir que quem entrar muito menos nos vai respeitar. E, portanto, no fundo, era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Estou certo que este tema vai ser tema de debate entre André Ventura e Gouveia e Melo, e isso dá bastante jeito a André Ventura, diga-se de passagem, porque o Gouveia e Melo já tem tido posicionamentos dramáticos sobre a nacionalidade e a atribuição da mesma, e portanto vamos ver o que acontece logo. Fico-vos muito grato por estarem desse lado, peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBO é na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.